Adriele, tá me ouvindo, Adriele? Tô escutando. Permite que eu grave a aula também? Por mim, tudo bem. Todo mundo tá de comum acordo, né? É porque tem que pedir a permissão de vocês. Não posso gravar a aula sem o consentimento dos alunos. Então, bora esperar aí os demais entrarem, né? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Ah, vocês sabem de alguma notícia com relação à liberação de algum e-mail para vocês, para os alunos da Seduc? Vocês liberaram algum e-mail para vocês da Seduc? Para nós não foi informado nada, professor, sobre e-mail nem nada disso. Nada, né? Entendo. É. Então bora lá, vamos para aula aí. Espera que tá abrindo o quadro aqui. Pera aí, galera, que eu não sei o que aconteceu, que hoje o computador não tá lento não, mano. Tá lerdo demais. Então vocês vão ter que aturar aí o computador lento igual como eu tô fazendo, né? Tô tendo paciência aqui. Até porque o professor, para lidar com o aluno, né, ele tem que ser um cara paciente. Pensou? Professor impaciente, diversos alunos aí. Só para pedir aí a autorização do Lucas, do Fire Clash aí, e da Jaqueline. Galera, eu tô gravando a aula, por isso eu preciso da permissão de vocês. Eu- Tudo ok aí eu gravar a aula para vocês três aí que entraram agora? Ok, Tá bom, professor. professor. Pode gravar aí. Tranquilo, né? Então Isso. tá. A aula está sendo gravada. Então, já que vocês estão liberando, tudo certo, então. Vocês acreditam que tá aqui já, que eu comecei o que foi 33 minutos? 3 minutos para abrir um programa e nada. Deixa eu ver se eu consigo abrir outro programa aqui, do Google mesmo. Pelo amor de Deus, cara. Logo agora, logo hoje. É porque atualizou o notebook. Toda vez que atualiza esse programa, o software, né? Atualização automática, o notebook fica cada vez mais lento. E aí tem que fazer uma limpeza no notebook para que ele possa corresponder, né, a essa mudança. Ó, eu consegui abrir um aqui do Google mesmo. Despertar mais aqui. Ótimo. Acho que esse aqui dá. Esse aqui eu acho que é o suficiente. Então vamos lá, galera. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês.
Todos conseguem ver aí a tela agora? Tá tudo certo? Consegue visualizar? Sim. Então vamos lá, galera. Então, ontem eu botei um vídeo lá para vocês, lembram? E o vídeo ele falava sobre cinética química, correto? Cinética química. Onde é que eu diminuo aqui o tamanho dessa caneta? Que é o laser. Círculo, adicionar. Nota adesiva, selecionar, apagar. Acho que esse é o tamanho dela mesmo. Deixa eu ver quem está solicitando entrada na aula. João Eduardo. Então vamos lá, galera. Então ontem nós iniciamos aí o conceito de... Não, até que tá tranquilo. O problema é que atrapalha esse negócio grandão aí na frente. Cinética. Cinética química. Então, de acordo com as videoaulas de ontem, a apresentação, tudo aquilo que teve, cinética química ela é o ramo da química, é uma área de estudo da química que se preocupa em estudar a velocidade das reações. Então, isso aí a gente estão nos vídeos que eu botei ontem disponível para vocês, tá? Então, ela está aí se preocupada com, ela está preocupada, ela estuda a velocidade das reações químicas, a taxa de desenvolvimento das reações químicas, ok? Então, ontem vocês viram aí o cálculo da velocidade média das reações. Então, como é que se dá essa velocidade das reações? A velocidade da reação ela se dá tanto pelo consumo, consumo dos reagentes, o tempo que eu levo para que aqueles reagentes sejam consumidos, tanto quanto pelo, pela produção, tá? Produção dos produtos. O tempo que eu levo ali para produzir uma determinada substância no produto. Então, o que é velocidade? A velocidade média de uma reação química. E travou, foi? Travou mesmo. E aqui não, ó, aqui não apaga. Então, para apagar, eu tenho que vir aqui na borracha e aí apagar. Esse aqui é muito ruim, esse programa. Não dá para ficar usando ele, não. Velocidade média é igual, tá? Tá? A variação da concentração sobre, tá? A variação de um tempo. A variação de um tempo. E aí, como foi visto ontem, né? Isso aqui pode ser a variação da pressão, pode ser a variação da quantidade em mols, que é a quantidade de matéria, que é o número de mols, tá? Pode ser a concentração em molaridade, que aqui entre colchetes já expressa molaridade, ok? Então, e o tempo ele é dado em segundos, tá? Em segundos, beleza? Tranquilo, foi o que vocês viram. Por exemplo, se eu tiver aqui o seguinte processo, Azinho A mais, Bzinho B, produzindo aqui, por exemplo, a Czinho C, né? Então, a velocidade média dessa reação aí, a velocidade média dessa reação seria nada mais, nada menos do que a variação da concentração de A, tá? E ela seria multiplicada pelo seu Azinho vezes
a variação de t, que seria igual, eu não esqueci que tem que ser módulo. Por que tem que ser módulo? Porque, por exemplo, A é reagente. Se A é reagente, ele vai ser consumido. E se esse camarada ele vai ser consumido, tá? A variação que é final menos inicial, eu vou ter aí um valor negativo, tá? E como velocidade média não tem valor negativo, a gente usa o módulo, ok? A gente usa o módulo. Módulo da variação da concentração de B sobre o coeficiente estequiométrico. Essa letra menor é minúscula, o B representa o coeficiente estequiométrico, vezes a variação de T, tá? Que é igual aí ao módulo da variação da concentração da substância C no produto, módulo, dividido pelo coeficiente estequiométrico vezes a variação em T. Então, posso expressar a velocidade média da minha reação, a taxa de desenvolvimento da minha reação, da seguinte forma, como vocês estão vendo aí, tá? Como vocês estão vendo aí. Variação da concentração de A, variação da concentração de B, cada um dividido aí pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, ok? Cada um dividido pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Bora ver aqui, galera. Beatriz. Todos aí, ó. a- Todos aí relacionados aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Lá na página 154 do seu livro, nós temos um exemplo, tá? Nós temos um exemplo. Então, é nos dado uma tabela, ok? É nos dado uma tabela onde a gente tem ali a concentração de N2O5, tá? Essa concentração, ela está em mol por litro, tá? Em mol por litro. E aí a gente tem o tempo, correto? O tempo em segundos. O tempo em segundos. Aí ele diz que a concentração do camarada ela vai variando de 0,23, aí vem de 0,2, depois vai para 0,18, 0,165, tá? E por fim chega em 0,155, ou melhor, né? 155 apenas. 155. Deixa eu ver se abre aqui o outro quadro. 155. E o tempo, tá? E o tempo vai de 0, né? E vai aumentando em 180 segundos, depois nós temos 300 segundos, depois 540 segundos e por fim 840 segundos, ok? Essa é a tabela que tem lá no seu livro. E aí a pergunta é a seguinte: qual é a taxa de desenvolvimento média? Se ele pede taxa de desenvolvimento média, é a velocidade da reação, tá? Velocidade de reação é a mesma coisa que taxa de desenvolvimento, tá? Desenvolvimento. É uma coisa que taxa de desenvolvimento. Ah, abriu aqui. Opa, agora sim, hein? Paciência aí. Agora foi. Abriu lá. Taxa de desenvolvimento.
A pergunta é: qual é a taxa de desenvolvimento dessa reação no intervalo de tempo de 3 minutos, tá, a 5 minutos? Então, para você saber de 3 minutos a 5 minutos, você vai ter que transformar esses minutos em segundos. Por exemplo, 3 minutos é 3 vezes 60, que vai dar 180. Então, a 180 que você está vendo aqui é a mesma coisa que 3 minutos. Tá? 3 minutos. E 5 minutos é 5 vezes 60, ou seja, tá aqui 300 segundos equivale aí a equivale aí a 5 minutos. Então, o intervalo que ele quer saber é qual é a velocidade média nesse intervalo, de 180 a 300. Como é que a gente calcula isso aqui? Deixa eu ver se já abriu aqui. Já. Novo quadro. Beleza. Agora sim. Pronto. Então vamos lá, galera. O que que ele quer aí? Ele quer um intervalo aí de 3 minutos. Intervalo aí de que? 3 minutos a 5 minutos. É isso que ele quer. 3 minutos equivale a 180 segundos. 5 minutos equivale a 300 segundos, tá? Então, pela tabela que a gente viu aqui no Google, cadê? Por essa tabela, a variação é de 0,2 para 0,18, né? 0,2 para 0,18. Então, a gente vai ter uma variação aí de 0,20, tá? Mol por litro para 0,18 mol, mol por litro, tá? Mol por litro. Mol por litro da concentração lá de N2O2, tá? De N2O2. Então, qual vai ser a velocidade média disso aí? Tá? A velocidade média é aquilo lá que nós estávamos falando. Então, a velocidade média da reação é igual ao módulo, tá? Da variação da concentração do reagente, nesse caso aqui é do N2O5, tá em módulo, dividido pela variação de tempo, tá? E o seu respectivo coeficiente estequiométrico. Na equação química, o coeficiente estequiométrico lá é 1, então é 1 vezes ΔT, ok? Isso aqui vai ser igual a quanto? A variação da concentração é final menos inicial, ou seja, módulo de 0,18 menos 0,20, dividido pela variação de tempo. Qual é a variação de tempo? Final menos inicial. 300 menos 180, ok? Então isso aqui vai dar 0,02 dividido dividido por dividido por 300 menos 180 vai dar quanto? 300 menos 180 vai dar 300 menos 180 vai dar 120. Vai dar 120. E aí, se você pegar aí esses 120 e dividir, e pegar esse 0,02, 0,02, e dividir por 120, você vai obter aí a, uma velocidade de reação como 0,00016 mol, tá? Por litro segundo. Então essa aí é a velocidade de reação, tá?
mol por litro segundo, tá? Mol por litro segundo. No seu livro, tá? No seu livro ele dá uma diferença aí de... Ele dá uma velocidade de reação de 0,01 mol por litro minuto, tá? A diferença tá aqui, que eu calculei em segundos e o seu livro calculou em minutos, ok? Seu livro calculou em minutos. Mas, como vocês viram na aula de ontem, na videoaula de ontem, isso aqui nada mais é do que o quê? Isso aqui é aplicação direta da fórmula, tá? As questões de cinética química, quando eles pedem velocidade média, é a aplicação direta da fórmula. Ele vai te dar os dados, é uma variação de tempo, vai te dar uma variação de concentração e vai te pedir a velocidade média. Aí você vai achar ela ou em segundos, ou, no caso do seu livro, ela deu o quê? E deu em minutos, ok? Em minutos. Com relação, já tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês, que é com relação ao gráfico, tá? Isso aqui é importante, isso aqui que não foi falado ontem, mas eu queria falar para vocês como é que funciona um gráfico cinético, né? Um gráfico cinético. Então, considere aqui, eu vou pegar o exemplo do livro mesmo, considere que a gente tenha essa seguinte reação, tá? A reação entre o gás hidrogênio mais, tá, o gás iodo. O gás iodo. O gás iodo. Gás iodo, ou seja, produção aí do iodeto de hidrogênio, tá? Iodeto de hidrogênio, dependendo aí do estado que ele vai ser apresentado, a gente possa ter aí o ácido iodídrico, tá? Ácido iodídrico também, ok? E aí seu livro, né? O seu material, ele traz uma tabelinha lá, né? Então, traz uma tabelinha aí da concentração aí desse camarada. Por exemplo, a gente tem aí no tempo zero, tempo um, tempo 2, tempo 3. Deixa eu consertar aqui, colocando embaixo da galera. Então tem o quê? Tempo zero, tempo um, tempo 2, tempo 3, tempo 4, tempo 5 e tempo 6. Da seguinte forma que ele traz. E aí a concentração de H+ em mol por litro, a gente tinha 1 mol por litro de H+, né? De H+ já de hidrogênio, H+, hidrogênio, tá? 1 mol por litro, 1 mol por litro de iodo, tá? E como era no tempo zero, no início da reação, não tinha nenhuma concentração de iodeto de hidrogênio, tá? Então 0 mols. Aí o que que vai acontecendo? A gente vai ter o consumo do nosso reagente, tá? 0,80 mols por litro de cada, ou seja, foi consumido 0,20 mol por litro de cada reagente, produzindo o quê? 0,4 mol por litro ah, de iodeto de hidrogênio. E aí ele vai colocando os restantes dos dados, ok? Por exemplo, a gente vai ter aqui 0,60, 0,40, 0,20, 0,10 e aí chega na concentração zero. Aqui, igualmente, a gente vai ter aqui, né, 0,60, 0,40, 0,20, 0,10, 0.
E aqui vai aumentando de 40, 40 e 40. Então é 0,8 a 1,2, 1,6, 1, nesse caso aqui 80, né? Já que diminuiu a metade, 80, 1,80 e por fim ele chega aí a 2 mols por litro, tá? Tudo isso aqui em mol por litro. Então essa seria aí a tabelinha que teríamos, ok? Mol por litro. O que que essa tabela que o seu livro traz, ela nos dá de informação, tá? Ela nos traz de informação a seguinte relação. Além de a gente ter as relações estequiométricas, aquele princípio lá de Lavoisier sendo aplicado, ou seja, o que que Lavoisier dizia? Que a massa reagente, tá? A massa que reage vai ser conservada nos produtos. Lembram disso? Lembram lá das leis ponderais de Lavoisier que a gente estudou lá no primeiro ano? Pois é. Então a gente vai ter a massa sendo conservada. Ó, aqui eu tinha 1 mol. Foram consumidos 0,2 mols de cada um dos reagentes. Pô, consumiu 0,2 mols. Então onde foi parar esse 0,2 mol de cada um deles? Que no total vai dar 0,4. Tá aqui, ó. Produziu hidreto de, ou melhor dizendo, iodeto de hidrogênio, tá? Iodeto de hidrogênio. Além dessas informações com relação ao à conservação das massas, outra informação que a gente pode obter numa tabela, como essa, por exemplo, é a, o consumo de reagente. Olha só, os meus reagentes tinham maior concentração no tempo zero, no início, instante zero, no início da reação, tá? Enquanto que os meus produtos não tinham nenhuma concentração. Aí a tendência é a concentração dos reagentes diminuir. Por quê? Porque os reagentes estão sendo consumidos. Enquanto que o produto ele está sendo o quê? Produzido. Então a concentração ela tende a aumentar, ok? Ela tende a aumentar. Como é que ficaria? Como é que ficaria um gráfico com relação a essa tabela, tá? Então a gente poderia fazer um gráfico levando em consideração, tá? A gente poderia fazer um gráfico levando em consideração a concentração em mol por litro, tá? Vezes o tempo. Então, como é que ficaria um gráfico em mol por litro vezes o tempo? É, que eu giro essa régua, acho que é aqui no meio. Que eu giro essa régua? Ih, rapaz, não sei girar a régua. Deixa eu tirar ela. Deixa eu ver se tem aqui outra opção para desenhar o gráfico. Ativar a caneta, tinta em tabela. Inserir. Inserir imagem, grade de anotação, nota, modelo, imagem de câmera. Então bora ver aqui. Tinta em forma. Ficou nada. Tá bom a régua mesmo, né? Está bom. Tentar desenhar o gráfico aqui mais certinho possível. Então, tá aqui, galera. Uma tentativa de um gráfico reto. Então, a gente vai ter aqui a concentração
Aqui a gente tem a concentração em mol por litro, tá? E aqui embaixo a gente vai ter o tempo. Tá? A gente vai ter o tempo. Então, o que que vai acontecer com a concentração em mol por litro? Né? Aqui é o instante zero. Ou seja, onde a concentração é zero, tá? E onde o tempo é zero. Então, o que que vai acontecer aqui, né? Então, aqui a gente vai ter esses escalonamentos aqui do gráfico. Enfim, assim por diante, né? Então, o que a gente vai ter a concentração em mol por litro? A gente vai ter num gráfico uma concentração que estará o quê? Sendo diminuída e uma concentração que estará o quê? Aumentando, ok? Qual é a concentração que diminui? É a concentração dos reagentes, galera. Então, um gráfico, quando ele sai, supor que lá tinha o quê? 1 mol, né? 1 mol, saiu de 1, tá? E foi descendo para próximo de zero, essa concentração é dos reagentes. Enquanto que tinha uma concentração que era 0 mol por litro, tá? E passou aí de 1. Essa concentração era a concentração dos produtos, tá? Concentração dos produtos, beleza? Com relação a esse gráfico, nós temos o segundo gráfico, que é o gráfico aí da velocidade. Então é o gráfico da velocidade média da reação, que é a taxa de desenvolvimento da reação, ok? E aí a gente vai ter a seguinte relação. A seguinte relação. A velocidade ela vai que diminuir conforme se passa o tempo. Então perceba que a velocidade da reação, né? Esse gráfico representa aqui a taxa de desenvolvimento. O que acontece? Diminui, galera, tá? Desenvolvimento. Então, o que acontece com o gráfico da taxa de desenvolvimento da reação? Diminui, é uma curva acentuada para baixo. Por quê? Porque está relacionado ao consumo dos reagentes. Então, no início eu tenho muito reagente, então a velocidade da reação ela é alta, ok? Na medida em que eu vou consumindo os reagentes, a taxa de desenvolvimento, a velocidade da reação, ela também diminui, tá? Ela também diminui. Por que ela diminui? Por que ela diminui? Porque a concentração de reagentes também diminui. Então, a velocidade da reação ela acaba se processando de maneira mais lenta de acordo com o tempo, de acordo com a passagem desse tempo, beleza? De acordo com a passagem desse tempo, tranquilo? Então, basicamente, esse é o estudo do gráfico e o estudo da tabela. Na tabela, você tem que observar as tendências. Ó. Nos reagentes, a gente tem aqui a diminuição da concentração. Nos produtos, o aumento da concentração de acordo com o tempo. De acordo com o tempo. Isso pode ser descrito em um gráfico, tá? Quando o gráfico demonstra, quando o gráfico ele demonstra a concentração em mol por litro por tempo, a gente tem aí a gente tem aqui o decréscimo da concentração de reagentes e o acréscimo, tá, da concentração dos produtos, porque os reagentes estão sendo consumidos e os produtos formados. E, e com relação ao decréscimo da quantidade de reagente, teremos aí um decréscimo na taxa de desenvolvimento, ou seja, na velocidade média da minha reação, ok? Cara, meu nariz tá ardendo como se eu tivesse cheirado amoníaco. Não sei se vocês já cheiraram amoníaco sem querer, enganando,
de maneira enganada. Uma vez aconteceu de eu ter tirado amoníaco, e aí a narina arde demais. Bom, galera, então essa basicamente é a nossa aula, tá? Então aqui eu fiz um resumo de cinética, daquilo que está nas videoaulas que eu botei ontem para vocês. Velocidade das reações está relacionado à velocidade de consumo dos reagentes ou de produção dos produtos. A velocidade das reações pode ser também chamada de taxa de desenvolvimento da reação. É a preocupação da química com a velocidade. Então, galera, existem algumas reações, tá? Existem algumas reações que, se há uma preocupação, existe uma preocupação, tá? Com a velocidade dessa reação. Então, tem processos industriais que ele é lento, entendeu? Tem processos industriais, processos que naturalmente eles são lentos, tá? Então, existem alguns processos que são lentos. Então, quando esses processos são lentos, tá? Quando esses processos são lentos, que eu acabei riscando errado aqui. Então, quando esses processos são lentos, tá? A preocupação da cinética é torná-los mais rápidos, tá? De acordo com a necessidade. Então, de acordo com a necessidade. Então, se existe uma necessidade econômica, social, de que aquele processo lento seja rápido, então a cinética química vai transformar aquele mecanismo, aquele processo, a processo mais rápido. E como é que ela faz isso? Como é que ela torna um processo mais rápido? Tá? Então ela vai tornar esse processo mais rápido, tá? Por meio dos fatores que que alteram a velocidade média de uma reação, que é o que a gente vai estudar aí na próxima aula, beleza? Na próxima aula, que influencia aí a velocidade, os fatores que influenciam a velocidade média de uma reação, tranquilo? E há processos que são rápidos, tá? Há processos que são rápidos. Por exemplo, aqui, um processo aqui que é lento. Exemplo, a extração do cobre, tá? Do cobre. Ela é lenta, tá? Cu aqui é o símbolo do cobre, tá, galera? Ela é lenta. Então, existe todo um processo, todo um mecanismo de passagem de energia, para que esse processo ele aconteça até o mais rápido possível, até o máximo que se dá, ok? E existem alguns processos que são rápidos. E aí, se eles são rápidos, de acordo com a necessidade química, de acordo com a preocupação química, tem-se essa necessidade aí de fazer com que esse processo ele seja lento. Um exemplo de processo rápido que acontece, tá? A degradação natural de alguns alimentos. A degradação natural de alguns alimentos é uma reação química. Quando o alimento ele apodrece, tem alguns alimentos que apodrecem muito rápido. Então, qual é a preocupação da cinética química? Mais uma vez, por meio dos fatores, tá? Substâncias que vão influenciar essa velocidade da reação, tornar esse processo aqui lento, tá? Tornar esse processo aqui lento. Aí coloca-se conservantes, ou então por meio da variação de uns fatores, como temperatura, pressão, a gente vai ter aí o retardamento na degradação dos alimentos. Então, é um exemplo da aplicação da cinética química, ok?
Então, a cinética química ela está preocupada com essa velocidade da reação, com essa velocidade da reação. Então, sendo lenta, sendo rápida, interessa para a química a forma, ou melhor dizendo, a aplicação desse processo industrial, socialmente, com relação no dia a dia. Entenderam? Então, basicamente,